Bom dia, irmãos. Graça do Senhor sobre nós. Falei que o Fernando é um desafio. Eu sou professor, né, como a maioria sabe, então o fato de se expor, né, de enfrentar uma plateia assim, isso é o meu dia a dia, basicamente, né? Mas quando a gente está num contexto de igreja, é totalmente diferente, né? Embora, sei lá, eu talvez já tenha experimentado uma plateia, numericamente falando, até maior. Mas, até pelo que nós temos recebido aqui, né? Com todo mundo que tem subido aqui, não só pelos pastores, mas outros irmãos que têm cooperado. E o que esses irmãos têm entregue para nós, né? A gente, claro, obviamente, pensa na responsabilidade, né? E aí é um desafio, assim, Fernando, essa semana, acho que foi terça ou quarta, ele mandou uma mensagem para mim, né, e falou assim: "Ei, mano, tá tudo certo com a palavra?" Eu disse: "Rapaz, com a palavra tá, não tá tudo certo é comigo." A palavra tá aí, nada mudou. Mas é um desafio, né? É um desafio. Então, desde sonhos mirabolantes, que meu papel voava aqui, eu ficava sem saber o que falar. Minha Bíblia, né? Até trouxe e passei na casa da minha sogra, peguei um prendedor de roupa para... Vai que é um aviso, não era um sonho, né? Era uma revelação. E, obviamente, aquela luta, né, natural para preparar uma palavra, né? É um outro contexto, né? Estou acostumado a ministrar ali em casa, dentro de casa, com os irmãos, uma coisa menor, né? Mais, digamos assim, informal. E só para quem tem 3, quase 4 filhos em casa, sabe como é, né? A emoção de uma casa com 4 meninos. Basicamente, só tem silêncio de meia-noite e às 5 da manhã. Então, assim, desafiador demais. Mas glória a Deus, né? Eu creio, assim, quando o Fernando me convidou, ele estava lá em casa, né? Acho que mês passado, né, Nando? E ele disse: "Mano, a gente se reuniu como presbitério e a gente decidiu convidar você, né, para ministrar." Eu havia ministrado para toda a igreja durante a pandemia, né? Só que era outro contexto, né? Era uma ministração remota, aí você fala alguma coisa, você não gostou, você corta, você volta, né? Você edita. Aqui não tem como editar. Então, para mim, assim, eu estou encarando que é o primeiro desafio mesmo, né? E quando o Nando falou, né, eu creio que foi do Senhor, naquela mesma semana, né? Eu estava tomando banho. E durante o banho, Deus me fez lembrar de algo que eu tinha meditado, acho que em 2018, ou foi 2019, era antes da pandemia, sobre a vida de Saul. Né? Eu tinha estudado isso, tinha até algumas anotações. E durante aquela semana eu pensei, tomando banho ali, eu senti que o Espírito Santo falou assim para que eu retomasse essas minhas anotações e estudasse, porque eu precisava ministrar aquilo para a igreja. Só que eu pensei que era para a igreja em João Pessoa, né? Assim, 15 irmãos. E aí, no sábado, o Fernando veio com esse convite e eu senti naquele momento que eu deveria ministrar essa palavra e fiquei na dependência do Senhor esse mês todo para que o Senhor confirmasse. E eu senti, de fato, que era isso. Então, queria orar mais uma vez com os irmãos para que Deus deixe o nosso coração e nossa mente atenta, né, àquilo que Ele quer falar, é Ele quem vai falar. Senhor, te damos graças, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, de poder cooperar com a Tua igreja, naquilo que é o Senhor mesmo quem faz, é o Senhor quem fala. É o Senhor quem faz todas as coisas. E eu me coloco à tua disposição, Senhor, para que o Senhor fale com a tua igreja, assim como o Senhor tem falado comigo esses dias. No nome de Jesus. Irmãos, o contexto, né, eu não vou ler muitos trechos da Bíblia, porque eu quero falar de uma parte da Bíblia que é relativamente extensa, no livro de 1 Samuel. Então, eu vou pedir para que você abra sua Bíblia, deixe aberta no livro de 1 Samuel, e a gente vai passear nesse livro, basicamente, do capítulo 1 até o capítulo 15, porque fala, né, basicamente do estabelecimento da monarquia ali em Israel, né, o estabelecimento do primeiro rei, que é Saul, e já fala da queda. De maneira geral, uma história, a gente sempre foca no final da história. Não é assim? Quando você assiste um filme e, por acaso, eventualmente você não gosta, você fala: "Esse filme é muito chato, chega no final, o ator principal morre." Né? Só que tem toda uma história, teve 2 horas de filme, mas a gente foca no final, né? Então a gente sempre pega o final da história. E Saul não é diferente, né? A gente sempre pega o final da história de Saul. E de maneira geral, né, talvez eu acredito que grande parte da igreja conhece a história, mas por acaso você não sabe, a gente vai falar de um rei que teve uma ascensão, mas também teve uma queda muito rápida, né? Foi um rei aclamado pelo povo, mas reprovado por Deus. Mas até Saul se tornar rei, como era a vida de Saul? E aí, quando eu fiz essa meditação, eu me coloquei no lugar de Saul e eu percebi, o Espírito Santo de Deus me falou, que eu pareço com Saul em muitas coisas. E que talvez você, assim como eu, também se pareça com Saul. E o que é que a gente precisa buscar no Senhor, para que a gente não tenha o fim que Saul teve. Então,
contextualizando assim a história desse primeiro livro de Samuel, né? São 2 livros, 1º e 2º Samuel, mas quando a gente olha o povo de Israel, né, a conquista da Terra Prometida, né, Moisés guiando aquele povo, depois tem a morte de Moisés, ele é substituído por Josué. Né, a gente vê o povo ganhando algumas batalhas ali, a Batalha de Jericó, enfim, a Batalha de Ai. Depois esse povo ele é distribuído em 12 povoados, em 12 tribos, e aí há o estabelecimento das 12 tribos de Israel. E, embora Josué tenha sido um bom líder que conduziu esse povo à Terra Prometida, ele teve um problema, que ele não deixou um sucessor. Né? Então, ele foi um bom líder, mas vou botar assim, ele pecou, usar esse termo, né? Não que tenha sido um pecado, mas ele pecou, ele falhou no sentido de não deixar um sucessor. E aí, quando o povo fica sem uma liderança, o povo ali começa a se dispersar, e a gente entra na história, inclusive, né, tem um livro que antecede o livro de 1 Samuel, que é o livro de Juízes. E o povo começa a ser liderado, né, por uma série de juízes, mas quando a gente acompanha todo o livro de Juízes, a gente percebe que, no final do livro, o povo ali tem um dos piores juízes, né, da história. E o povo ele vivia de maneira muito cíclica. Assim, existia um ciclo onde o povo eles se arrependiam dos seus pecados, eles buscavam a Deus, Deus os libertava, tinha a bênção do Senhor, aí eles esqueciam do Senhor, né, era apostasia, e aí vinha consequências desse esquecimento, desse virar as costas para Deus, e aí caía novamente, e era assim, cíclico. Se você for lendo, você vai ver que o povo está bem, e ora o povo murmura, e ora o povo cai, e aí o povo está bem novamente, e aí Deus ia levantando pessoas, claro, ao longo da história, que faziam com que o povo fosse conduzido a esse estágio de proximidade do Senhor, mas logo depois tudo voltava a ser o que era antes. Né? E quando a gente olha para o nosso contexto, nada tão diferente do que a gente vive, né? Não como um povoado, assim, como era aqui, mas no nosso coração, né? A hora a gente está bem com o Senhor, o Senhor opera milagres, né? A gente se arrepende e tal, aí a hora a gente parece que dá as costas para o Senhor, esquece de bem dizer o Senhor, né? Por isso foi tão oportuna essa palavra, né, do Senhor que Nando trouxe, de ordenarmos a nossa alma mesmo. Ó, bendiga o Senhor e não esqueça, porque a gente esquece muito rapidamente dos feitos do Senhor. Né? E, no final do livro de Juízes, né, o povo vivendo isso, tem, por 4 vezes, há esse texto na palavra, que diz assim, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. E nada tão diferente também do que a gente vive hoje como sociedade, não é assim? Cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos. Houve uma perda de identidade, né? Então, assim, do que é certo, do que é errado. Então, a gente está dentro de um contexto, eu estou dentro de um contexto que eu vivo isso todos os dias. Né? Dentro da universidade, ali não tem o que é certo e o que é errado. Cada um pode ser quem quer ser e andar, e se portar, e falar o que quiser. Porque esse negócio do que é certo, o que é errado, é muito antiquado, assim, é muito careta, né? Então, o descolado é cada um ter seu próprio modo de viver. Né? E a gente vive em sociedade assim, cada um fazendo o que é certo aos seus próprios olhos. E, claro, por fazer o que é certo aos seus próprios olhos, o povo ele entra num período da história muito sangrento, muito violento. A gente vê ali coisas assim absurdas. Só um adendo, assim, a gente, de uma certa forma, como essas histórias do Antigo Testamento elas são violentas, né? Vou colocar assim, a gente sempre ministra para as crianças, né, para os nossos filhos, assim, o Novo Testamento. Só que esse ano eu senti que deveria ler o Velho Testamento. A leitura anual que a gente faz com as crianças, né? Meio preocupado, porque, né? Principalmente Lucas, muito curioso, né? Então você vai falando e ele começa a perguntar, né? Mas o que é isso, né? Eu lembro que quando foi aquela história de Tamar, Minon, mas o que é que o irmão fez com ela? Ele fez uma coisa que Deus não permite. Mas o que é que ele fez? Ele quis abraçar a irmã dele, mas não pode abraçar a irmã, né? Não, calma. Espera aí, pode. Mas a irmã não queria. Então, assim, é difícil explicar isso para a criança, né? Fora esquartejamento, tanta coisa que acontece no Antigo Testamento. E quando a gente chega nesse livro de Juízes aqui, esse povo, eu estou falando desse contexto. É exatamente isso que acontecia. A sociedade era sangrenta, assim, né? Era bem violento. E por isso que se levanta, o povo começa com o sentimento que chegamos, eles até reconhecem, a gente chegou num período da história muito crítico, mas a gente só está nesse período crítico porque nós não temos um rei. Se tivermos um rei, e é o que a palavra fala, pela falta de um rei, cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Ou seja, o rei solucionaria os nossos problemas. Irmãos, vê se não é assim, sem querer entrar, em nome de Jesus, em nenhum contexto político. Mas vê se a gente não viveu isso esses últimos dias. A gente só está assim porque fulano não ganhou, ou fulano deixou de ganhar. Vê se não é assim. Vê se muitos de nós, o nosso coração não foi tomado por um sentimento que tudo mudaria se um rei se levantasse. Né? Então, claro, tinha rei dos dois lados, né? Cada um querendo um rei.
Mas o sentimento do nosso coração é isso: tudo mudará se algo se levantar. Né? Então, assim, apesar disso acontecer milhares de anos atrás, isso é bem do nosso dia a dia. Tá? E aí, Saul, né, como eu falei para vocês, eu vou falar de Saul, e a gente não atenta muito, né, aos aspectos da vida de Saul exatamente porque pelo fim dele, então a gente não gosta. E eu sempre brinco assim, ó, você quer saber se um personagem da Bíblia foi querido, é só olhar o nome dos filhos dos crentes. Né? Davi é uma chuva de Davi, né? A gente começa, Davi de fulano, Davi de ciclano. Aí você vê, assim, outros nomes tipo Saul. Não sei nem se tem um Saul aqui, mas a gente não encontra muito Saul, né? Judas, né? Eu brinco com a minha esposa quando a família da minha sogra é bem grande, né? Então ela tem 15 irmãos. E é uma família cristã. Então o vô da Cíntia era, né, cristão, pastor, então os filhos crentes, e aí vai casando com crente, e todo mundo tem nome de crente. Então, aí eu falava assim, qual vai ser o nome do nosso filho? Vamos colocar, sei lá, Marcos. Não, Marcos é meu tio. Vamos colocar, né? Pedro. Eita, Pedro é o filho da minha prima. Aí eu falei, amor, sua família é muito grande. Só sobrou Caim, Saul, né? Judas, Melquisedeque, Mefibosete, só esses nomes assim. E, de fato, é isso. Né? De fato, isso é um reflexo muito grande daquelas pessoas que a gente tem uma repulsa. Então, a gente não quer colocar nome no filho de alguém que está na Bíblia e cometeu loucuras, né? Mas a gente vai ver que a vida de Saul não foi tão ruim assim, não. Não foi tão ruim. Ele foi um bom rei, como rei, no aspecto que o povo queria. Ele foi um excelente rei. E ele tinha atributos muito bons. Mas, em determinado momento da história, ele deixou o coração dele se contaminar. Então, o livro de Samuel, capítulo 1 e capítulo 2, ele começa falando de um homem que não é o rei ainda, não é Saul, um homem chamado Eucana. Né? A Bíblia fala aí, capítulo 1 e capítulo 2, eu vou dar alguns textos só, para a gente não ter que ler todo o capítulo. Mas ele era casado com 2 mulheres, ele tinha 2 mulheres, uma era chamada Ana, que era a mulher que ele amava, a Bíblia diz isso, era a mulher que ele amava, era a primeira esposa dele. Essa palavra Ana quer dizer favorecida, no entanto, Ana era estéril, não poderia ter filho. E a repercussão, irmão, de esterilidade para uma mulher é muito maior do que é hoje. Hoje, claro que é dramático. Eu acho que as meninas, de maneira geral, com poucas exceções, elas sonham com a maternidade, elas crescem se vendo no papel de mãe, né, de dona de casa. Só que aqui, além do sentimento de frustração, comum a qualquer mulher que não pode ter filho, e além, porque quando Deus chama Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, e promete uma grande nação, e essa nação, né, seria da descendência de Abraão. Deus escolhe, né, aquela descendência, e não ter filhos, nesse contexto, representava uma interrupção da bênção de Deus. Imagina você aí, tem uma promessa entre nós, que Deus escolheu essa população aqui. E todos os descendentes de nós, né, saindo daqui, eles serão essa nação, Deus. Aí chega a sua vez, você casa e aí você não pode ter filho. Olha o sentimento de frustração. Ou seja, aquilo era uma interrupção da bênção de Deus. Deus ordenou uma bênção, mas quando chegou em mim, essa bênção foi interrompida. Então era muito frustrante para Ana, a ponto dela ter um comportamento, a gente vai ver agora 1 Samuel, vamos ler do versículo 4 ao versículo 7, porque ela tinha uma rival, que era essa segunda esposa do Eucana, que era a chamada Penina. E olha que coisa, sabe o que Penina significa, esse nome? Fértil. Então, Eucana, ele amava Ana, e ele foi procurar na mulher a única coisa que Ana não poderia dar a ele, que era filhos. Então, imagina, você é casado, você não pode ter filhos, e seu marido escolhe uma mulher que o nome dela é fértil. Então, 1 Samuel, capítulo 1, dos versículos 4 ao 7, diz assim: No dia em que Eucana oferecia os seus sacrifícios, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. 6. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. 7. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Gente, Lu está aqui, né? Lu pode falar com mais propriedade que eu. Assim, sintoma clássico, né, Lu, de depressão: choro e inapetência, assim, falta de apetite. Ela não comia, ela deixou de comer e ela só fazia chorar. Então, olha a angústia dessa mulher, né? Para Ana, o fato a leva a orar. Se Deus fechou o seu ventre, talvez também o abra. A soberania de Deus a impele a agir. Até aqui as coisas acontecem a Ana. Ela é passiva, mas agora ela se levanta da mesa e vai à casa do Senhor para orar. Versículos 9 e 10 do capítulo 1. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor,
levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A primeira coisa que a gente aprende aqui é para onde nós temos que correr, o que temos que fazer diante da angústia, né? Diante da nossa alma que não quer bem dizer ao Senhor, é ordenar. É aquilo que o Fernando falou, assim, é sair da passividade, é ordenar mesmo. Ó, levanta aí da mesa e vai para os pés daquele, o único que pode mudar essa realidade. Vai para os pés do Senhor. E Ana chora, e esse movimento de Ana é tão intenso que o sacerdote Eli acha que ela está o quê? Bêbada. Né? Isso a gente conhece bem a história. Acha que ela está embriagada. E mulher, embriagada, né, no templo, vai, né, lá exortar a Ana. E Ana fala, não estou embriagada. Né? Ela fala que ela está angustiada de alma. E no versículo 11 ela faz um voto. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo 17 e 18. Olha o que o sacerdote Eli fala para ela. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Irmãos, aqui nesse momento, imediatamente, Deus gerou no ventre de Ana um filho? Não. O que é que tinha mudado da sua esterilidade? Nada. Só que a palavra de Deus diz que ela mudou o seu semblante, ela voltou a comer, ela não comia e ela chorava, ela mudou o semblante, ela voltou a comer e ela foi em paz. Sabe o que isso me lembra, irmãos? Filipenses, sempre precisa abrir, está escrito aqui, Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz, com oração, com súplica, com ações de graças, e Deus fará o que está no seu coração, e então terás paz no teu coração e na tua mente. Não diz isso. É exatamente o que aconteceu a Ana. Quando a gente ora, oração, súplica e ação de graças, se derrama diante do Senhor, existe uma paz de Deus que excede todo o entendimento. A gente não consegue entender. Não tente entender que você não vai conseguir, porque a Bíblia fala que excede todo o entendimento humano. Essa paz guarda o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Tem a solução para os meus problemas? Sim, não, talvez. Não sei se vai ter. Para Ana teve, né? Vou dar um spoiler. Claro que teve. Mas nesse momento ainda não tinha tido. Mas o fato de Ana depositar aquilo diante do Senhor transformou o seu coração, independente do resultado final. A história de Ana não é contada para ilustrar a vida cotidiana, ordinária. A mensagem não é que toda mulher sem filhos que orar receberá um filho. A história de Ana é contada porque aponta para algo maior, o que Deus faria a partir de algo improvável. O Antigo Testamento não são livros doutrinários que a gente pode aplicar na nossa vida e esperar o mesmo resultado. Não é isso. Né? Eles são livros históricos, é toda história. E todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Isso faz muita diferença na nossa leitura. Quando eu lia o Antigo Testamento, meio que uma questão protocolar, assim, para manter a minha leitura em dia, aquilo não fazia sentido. E, por vezes, era chato até ler aquilo. A partir do momento que eu comecei a enxergar isso, né, existe, inclusive, um livro que é O Messias no Antigo Testamento, ele apontando, né, Jesus, que Jesus é eterno, né? Isso que nós pregamos, ele é eterno, ele sempre existiu. E em determinado momento ele se fez homem na história, mas ele está presente em toda a história. Não como homem, ali, mas ele está presente. Então tudo isso aponta para Jesus. Essa necessidade, esse algo no coração que o povo tinha para um rei, aponta para Jesus que não existiria rei perfeito. Nem Davi, que vem depois de Saul e é bem melhor, totalmente imperfeito. Que a gente precisaria de um Deus rei para governar a nossa vida. Amém? Israel aqui enfrenta o pior período moral da sua história, pois cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, né, que eu havia falado. 1 Samuel é o contexto de uma nação arruinada pelo pecado, e parte da solução de Deus era a provisão da expiação por meio de sacerdotes e sacrifícios. Era um contexto diferente do nosso, que hoje a gente, né, o véu do templo se rasgou, né, nós temos livre acesso, mas aqui o povo não tinha um acesso direto a Deus. Né? A gente vai ver que esses líderes que Deus levanta na história era esse povo que intercedia, né? Era essas pessoas que intercediam a Deus pelo povo, se comunicavam. Então, aqui Eli, que era o sacerdote, ele que representava, né, essa figura de Deus para o homem. Desde que o povo saiu do Egito, né, essa figura do sacerdote foi estabelecida. O sacerdote passou a ser uma figura que conectava o povo a Deus, ou seja, ele era responsável por conduzir
o povo à santidade. Agora imagina se você está diante desse contexto, que está tudo arruinado pelo pecado, cada um fazendo o que parece bem aos seus olhos, tudo errado, mas Deus levantou um sacerdote. É aquela pessoa que representa Deus na sociedade, que conecta o povo a Deus. Aí você descobre que esse sacerdote, ele assim não anda tão bem com Deus como você achava que ele andava. Então, é claro, a Bíblia fala dos filhos, né? Capítulo 2, vamos passear capítulo 2, versículos 13 e 14, está falando dos filhos de Eli. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha um moço do sacerdote, né, o filho do sacerdote, estando se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ali estava a Siló. Então, esse era o comportamento dos filhos do sacerdote, mas a gente vai ver que o sacerdote ele meio que passa o pano, assim, ele é conivente, ele é omisso. Essa é a melhor palavra, talvez, para definir a postura de Eli. Ele é omisso ao pecado. Então, você está diante dessa situação, que a única coisa que te remete a Deus, você não tem um acesso direto a Ele, é o sacerdote, só que o sacerdote está corrompido. É quase que assim, vamos colocar no contexto de hoje, é uma religião corrompida. É quase que você não acha problema, você não acha solução para os seus problemas, você está em casa desesperado e você tem aquela sensação natural, muito comum na nossa cultura, que é domingo eu vou na igreja. Domingo eu vou na igreja, porque Deus vai falar comigo. Aí você chega lá e aí você descobre que o pastor é ladrão. Ou seja, como é que você se sente? Que é, assim, que a sociedade, de maneira, né? Aquele estereótipo, muitas vezes o padre está ligado à pedofilia, o pastor está ligado a roubo, a dinheiro, né? Então, imagina como estaria o coração desse povo, que a única solução é recorrer ao sacerdote. Então, hoje, vamos contextualizar, eu vou na igreja para solucionar os meus problemas. Mas, quando você chega lá, você vê que quem conduz ali a igreja, né, fisicamente falando, o pastor, ele não é um homem assim tão de Deus. Então, olha o contexto, né, que nós estamos inseridos aqui na história. E esses filhos de Eli, eles viviam sem se preocupar com as consequências. Eles faziam tudo errado e ia vivendo. E que perigo nós corremos de vivermos assim? Porque isso parece um contexto tão longe da gente, mas ele é tão perto, irmãos. Tantas coisas na nossa vida a gente vai fazendo e vivendo sem se preocupar com as consequências. Assim, deixa a vida me levar, né? Vai vivendo, vai vivendo. E a gente corre um risco muito grande de viver como nos tempos de Juízes, sem se preocupar, fazendo o que é certo aos nossos próprios olhos, sem se preocupar com as consequências. Eu sempre lembro, tem essas camisetas, né, muito comum para ir em academia, da Nike, é o slogan da Nike, né, que é o Just Do It. Tipo, apenas faça. Eu sempre lembro, né, desse contexto que é assim, você vê um cara, apenas faça. Não se preocupe não com o que vai acontecer, apenas faça. E tem muita gente vivendo. E talvez eu e você, em algum momento ou em alguma área, a gente também está assim. Apenas faça. Apenas viva. Em meio a esse caos, Ana dedicou Samuel como um nazireu. Ela faz um voto, ela disse que não passaria navalha na sua cabeça, mas o nazireu, ele, a gente sabe, né, não podia beber vinho, não cortava o cabelo, não tocava em mortes. Era basicamente o que o sacerdote também não poderia fazer. Então, o sacerdote não fazia isso no tabernáculo e os nazireus não faziam isso em lugar nenhum. E aí começa a história do improvável, né? Aquela mulher que era estéril, que interrompeu aquela promessa de Deus, ela fica grávida, ela dá à luz a um homem, a um menino chamado Samuel. E esse Samuel também era improvável de ser um sacerdote, porque, embora Samuel fosse um levita, ele não era da família de Arão, como tradicionalmente devia ser os sacerdotes, né? Ele não era qualificado para esse ofício, mas ele é apresentado como sacerdote, como um substituto à família caída de Eli. Vamos ver o versículo 35 do capítulo 2? Então, versículo 35 diz assim: Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Isso é Deus falando. Edificar-lhe-ei uma casa estável e andará ele diante do meu ungido para sempre. Irmãos, é interessante que esse texto aqui, embora Deus esteja falando para Samuel, né, ele fala assim, vou levantar um homem, né, com coração fiel, para mim, um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no meu coração e na minha mente. Isso é Deus falando. Né, e no final ele fala, andará ele diante do meu ungido para sempre. Embora isso aqui se refira a Samuel, isso aponta claramente para Jesus, que é tipo, o negócio está ruim, mas eu vou levantar, Deus falando, eu vou levantar alguém, que é segundo a minha mente, o meu coração, para mudar essa história para sempre. Então, isso daqui é uma resposta de Deus, claro, ainda não revelada, mas isso aqui é uma história claramente de Deus para a vinda de Jesus, apontando para Jesus. Calma aí, você se decepcionou? É com a religião que você se decepcionou? Né? Vou colocar no contexto que aquele era a religião, era a figura de um líder ali. Calma aí, eu vou levantar alguém segundo o meu coração, né, que vai mudar isso para sempre.
E é como Hebreus, né? O autor de Hebreus trata Jesus, né, como sumo sacerdote lá na frente. Quando olhamos para essa situação do povo de Israel e percebemos que Deus nos garante que levantaria um sacerdote perfeito, nós vemos claramente o amor de Deus pelo povo e por nós. É assim até hoje. E aí, falando de Samuel, no capítulo 3, olha o comportamento de Samuel. 3:1, naqueles dias as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Deus parou de falar com o povo. Ninguém tinha mais visão, ninguém tinha revelação. Versículo 19 do capítulo 3. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e todas as suas palavras se cumpriam. Então, olha o que Deus fez. Deus levantou mais uma improbabilidade. Primeiro, uma mulher que não podia ter filhos. Aí agora vem uma pessoa que não deveria ser sacerdote. Ele não era de uma linhagem que deveria ser sacerdote. E aí, à medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele e ia revelando as palavras e cumprindo. Versículo 20. E todo Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, sabia que Samuel havia sido confirmado como profeta do Senhor. O povo claramente reconheceu que ele era um profeta do Senhor, mesmo que ele não fosse da linhagem dos profetas. Né? Bem parecido com Jesus, né? Jesus ali quando nasce, ninguém esperava. Isso daí não é da linhagem real, não. Isso não é o rei, não é Deus, né? Mas aí Deus levanta essa improbabilidade, né? 21. O Senhor continuou a aparecer em Siló e a transmitir mensagens a Samuel. Capítulo 4, versículo 1. E as palavras de Samuel chegavam a todo o povo de Israel. Então, olha que bárbaro aqui. A gente passa de uma nação que não ouvia Deus, cada um fazendo o que era certo aos seus olhos, porque não tinha rei sobre Israel, para uma nação que passa a ouvir o Senhor. O Senhor passa a se revelar a eles. A gente sabe aquela história clássica, né? Toda criança ouve, musiquinha para tudo quanto é lado, né? Salinha, Samuel, né? Deus fala com ele 3 vezes, né? Samuel, Samuel. Então, está aí no capítulo 3, né? Samuel é chamado para ser um profeta, né? E Deus ainda mais revela a Samuel que ele destruiria a família de Eli, né? Porque ele rejeitou o único modo de salvação que existia, né? Que apontava para Jesus ali o sacrifício, que era a responsabilidade do sacerdote. E aí, Deus começa a falar, o povo entra de novo naquele ciclo. Opa, agora o negócio está bom, e Deus está com a gente. Vamos embora, né? A gente saiu, caiu, Eli, seus filhos, todo mundo errado. Mas a culpa caiu sobre Eli, o sacerdote. Eli está errado, seus filhos. Mas agora Deus levantou um outro e está falando conosco. Então, vamos embora. Vamos levar a vida, vamos viver na vida da maneira que a gente vinha. E no capítulo 4 de 1 Samuel, o povo vai para uma batalha e perde. Capítulo 1 e 12 fala isso, né? Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Feca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e eles mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Se a gente continua além da história, o povo começa a se questionar. Espera aí, Deus, por que nós perdemos? O Senhor não está conosco? O Senhor não está falando? Né? Isso acontece conosco, às vezes Deus está falando, mas nos exortando. A gente fala, se Deus está falando, está comigo. Se essa porta se abriu, é de Deus, vamos embora. Não tem muito isso, né? Não, se der certo, eu vou lá. Se der certo, quase como um jogo de loteria, né? Eu vou jogar aqui. Se der certo, é porque é de Deus. A gente não ouve o Senhor, né, com seus detalhes e o que nós devemos fazer. E o pior, aqui o que é que o povo faz? Sempre, a gente vê em toda história, o povo sempre teve a necessidade de palpar Deus, de ser algo palpável, tangível, né? Então, a gente vê toda história, o povo estava ali ouvindo de Moisés, Moisés dava uma afastada, o povo construiu um bezerro de ouro, né? Então, o povo sempre teve essa necessidade de ter algo tangível, que não é muito longe do nosso coração. A gente tem essa necessidade de se apegar a alguma coisa, mesmo que a gente já tenha passado. De repente, você, né, foi católico durante muito tempo, você tinha uma expectativa em imagens, tal, você deixou, abandonou essa religião, mas às vezes isso está no nosso coração, irmãos. Aí substitui aquela imagem por alguma outra coisa que nos traz segurança. Às vezes é uma pessoa, às vezes é o nosso salário, às vezes é o nosso emprego. Entende? É tudo aquilo que a gente se apega de maneira a achar que a solução para os nossos problemas está ali, é a idolatria, do mesmo jeito. Tá? Então, o que é que o povo faz? Nessa batalha aqui que eles perdem, né, depois façam como exercício essa leitura em casa, eles decidem levar a Arca do Senhor, que representava a presença de Deus, e era algo muito claro que deveria ficar dentro do tabernáculo. O que é que eles fazem? Se isso aqui é Deus, porque na cabeça deles era um Deus, e não a representação da presença de Deus, eles pegam a arca e eles levam para a batalha, como um amuleto. Então, assim, vamos pegar isso aqui, a gente leva, com certeza vai dar certo. Deus aqui, tu acha que a gente vai perder? E o que é que acontece? Eles perdem. E o pior, eles ainda perdem a arca, né? Porque os filisteus roubam a arca
né? A arca que deveria estar no tabernáculo vai para o campo de batalha. Então a gente vê aqui que o povo não ama a Deus, não obedecem, mas eles querem a conquista nas batalhas. Né? Vê se não parece conosco, muitas vezes, irmos à igreja para conseguir algo de Deus, para que Ele faça o que nós queremos. Vou fazer um propósito com Deus, para Ele fazer aquilo que eu quero. Né? Estava ministrando, né? Estou com uma família que está aqui. Eu estava falando essa semana, a gente conversando, falou, né, é comum você ver, né, as pessoas colocando Deus na parede. Senhor, se o Senhor não faz isso que eu quero, eu vou te deixar. E assim, irmãos, sendo bem sério, é quase que uma piada isso, né? Tipo assim, cara, Deus sem você continua sendo Deus, entendeu? Você sem Deus, o negócio complica. Então, assim, às vezes a gente tem essa postura de se Deus não fizer isso que eu quero, então Deus vai se ver comigo. E a gente entra num evangelho que eu brinco, digo assim, que é quase um evangelho terapêutico. Você quer, né, viver ali no meio da igreja, você quer vir aos cultos, às reuniões, mas como se fosse uma sessão terapêutica, para dar uma aliviada no meu coração, o estresse da semana, para que a semana comece bem. Eu vejo muito isso no contexto do trabalho. Eu tenho alguns amigos que, né, sabem que eu sou cristão e às vezes falam meio como se viesse prestar contas, assim, né? Ei, isso, ontem eu fui em tal igreja. Foi muito bom para começar a semana boa, né? A semana começar turbinada. Ontem eu fui, foi muito bom. Ai, as músicas são sempre tão lindas, tocam meu coração, tal, né? E aí sempre que eu tenho oportunidade, né, eu falo assim, ó, a Bíblia fala que aquele que ama a Deus é aquele que obedece os seus mandamentos. Não é aquele que vai na igreja, né? Na igreja. Não é aquele que, né, faz pacto, né, vigília, tal, não sei o quê. Essas coisas são boas e pertinentes. Eu ir na vigília, eu orar, bênção, irmãos. Mas eu não posso achar que isso resolve tudo o que precisa ser resolvido no meu coração. Além disso, a arca roubada pelos filisteus faz estragos. Essa arca passeia por algumas cidades. Essa história é muito legal, né? Eu tenho tido essa expectativa. A gente se preocupa muito, né, com aquilo que a gente oferece aos filhos. E eu falo para a Cintia, às vezes a gente fica com expectativa errada, né? Eita, comprando livros. Agora, o Lucas está numa fase de aventura, né? Aí ele gosta de guerra e tal. Gente, 1 Samuel, só lê com seu filho. Vê, aventura maior que essa. Menino gosta disso, né? Coisa de sangue, espada, não sei o quê. Se você puder, claro, dramatizar, né? Fazer alguma coisa, vai ser melhor ainda. Mas olha que história bárbara. Essa arca, que é roubada pelos filisteus, ela passeia por algumas cidades. Asdod, Gat, Ecrom, Bet-Semes, Kiriat Jearim, até que em Kiriat Jearim, que é a última cidade, ela fica 20 anos. Só que por onde ela passa, vocês conhecem essa história, ela vai fazendo estrago. Em todas as cidades por onde a arca passou, houve dano, doenças. E, além de uma guerra civil, o povo acreditava que era uma guerra entre deuses. Vamos ver o capítulo 5, verso 1 e 2. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon, junto a estes. O povo ali, o deus do povo dos filisteus era Dagon. Tá? E aí o povo acreditava que, além de uma guerra civil, a gente ia para a luta, mas se eu vencesse, é porque o meu Deus era mais poderoso, Yahvé. E se vocês vencessem e estivessem enfrentando os filisteus, então Dagon era o Deus. E aí o que é que eles fazem? Eles têm a brilhante ideia, ó, como esse Deus perdeu, como Yahvé perdeu nossa batalha, né, eles mataram ali os israelitas, eles pegam e levam para dentro do templo de Dagon. E ele fala assim, pronto, vamos estabelecer aqui também. Dagon venceu para Yahvé, só que, meu irmão, vocês lembram disso? Eles, né, vai todo mundo dormir. Na madrugada, eles acordam no outro dia, Dagon está caído. Eu andei pesquisando esses dias. Esse deus Dagon, né, nesse templo que eles tinham, nesse tabernáculo, era uma coisa grande. Assim, não era esses santos que a gente, né, vê, assim, santinha. Não, era uma coisa... Eu ouço falar, era maior que esse teto. Assim, um negócio grande. Tipo, não chegava às proporções, mas era um negócio assim, Cristo Redentor, sabe? Um negócio grande, imponente, dentro de um tabernáculo, e eles colocam a arca lá. E esse Deus grande, ele cai. Puf, no outro dia chega, está caído. Eles reúnem vários homens, eles levantam essa estátua, e mais uma noite deixa lá. No outro dia ele cai, ele quebra a cabeça, e os braços falam que só ficou o tronco desse Deus. E aí o povo começa a temer. Fala, poxa, eu acho que a gente ganhou deles, mas parece que o Deus deles ganhou da gente, do nosso Deus. Né? Então, eles começam a temer, a ponto... Irmãos, quando você lê aqui, os filisteus eles tinham mais fé que os israelitas. Você acredita? E não é assim? Às vezes, quem não conhece o Senhor, né, está diante da situação, tem mais fé do que, às vezes, o irmão que está do nosso lado. Não é assim? Já passei por várias situações. A pessoa era incrédula, a pessoa fala, não, mas vai dar certo, cara. Deus está no controle. Então, assim, Deus quem, meu filho? Então, assim, eu já passei por isso. Né? E, de fato, é o Senhor. Né? As pessoas elas temeram mais o Senhor do que os próprios israelitas. Né? Dagon está caído, está aí no versículo 3, versículo 4, depois vocês podem ler. E o versículo 6, porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Ou seja, aquela arca traz um estrago, então o povo de Asdod fala, não, a gente não quer não, isso aqui está sendo muito ruim para a gente, dá para Gat, aí Gat dá para Ecrom.
Ekron dá para Bet-Semes. Bet-Semes é o pior, porque eles têm a brilhante ideia. Vamos abrir a tampa para ver o que tem dentro? Vamos, 70 inocentes. Eles abrem, buf, os 70 morrem na mesma hora, quando abre a arca. Né? Então, assim, foi fazendo estrago até que essa arca fica 20 anos fora do povo de Israel. No capítulo 7, vamos andar mais um pouquinho. Capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 3, a gente vê aí o povo se lamentando, 20 anos. Então vieram os homens de Kiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardassem a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servir a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Irmãos, a gente vê aqui que a cultura, né, às vezes a gente olha assim, Israel, né, tinha o Deus, mas aqui era politeísta, tá? Eles acreditavam em Deus, mas eles acreditavam em muitos outros deuses. Só que aqui eles acreditavam que Deus, vamos botar em porcentagem de poder, tipo assim, tinha 70% de poder e juntando os outros tinha 30%. Mas eles tinham outros deuses. Olha aqui, na altura do campeonato, tudo que Deus já fez, já se revelou. Samuel tem que falar, ó, tira os deuses de dentro de vocês aí. Seria como hoje, chegar na igreja aqui e você tem a exortação do presbitério. Irmãos, aquelas imagens lá que vocês têm em casa, vocês, por favor, tiram aí para Deus voltar a falar com a gente e ordenar, entende? Então, eles não tinham essa ideia que a gente tem hoje, Deus é o único Deus e acabou, e a gente abandona esses outros deuses. Não, era muito presente aqui e Samuel teve que exortá-los quanto a isso. Né? A gente vai ver depois dos versículos 8 a 10, Samuel falando, não parem de clamar ao Senhor. Né? Deus fala com o povo através de um trovão, e isso é muito pertinente, porque eu fui pesquisar sobre o que era o Deus Dagon, é o Deus da tempestade, o Deus do trovão. Então, Dagon falava com o povo através de trovões. E aí o povo clama a Deus, e aí vem um monte de trovão. E aí eles começam a ver, rapaz, esse Deus é poderoso mesmo. Né? É quase assim, roubou o poder do outro Deus. Né? O poder daquele Deus era tempestade, era trovão. E Deus fala com o povo através de trovões. Né? A gente vai ver que, de maneira semelhante a Eli, Samuel tem os filhos também bem desordenados. Né? Samuel era um homem de Deus, amava o Senhor. Mas no capítulo 8, no versículo 1 ao versículo 3, Samuel reúne o povo. É meio que a aposentadoria de Samuel. Ele é o último juiz do povo. E ele fala, está acabando, eu quero que vocês julguem minha vida diante, né, de vocês, aí do Senhor, se eu tenho algo de errado. E a gente vê que o povo tem queixas contra os filhos de Samuel. A gente percebe que todos os personagens da Bíblia, irmão, são carentes da glória de Deus, todos eles. Samuel é excelente, né? Eu comecei contando a história, é legal, Samuel errou também. Tá? O ciclo de juízes se repete. Ô, mano, obrigado, viu? O ciclo de juízes se repete. O povo bem, mas aí vem a desobediência, vem a queda, e Samuel cessa esse período. Tá? O povo agora começa a pedir um rei, então. Porque né, eles falavam, por falta de um rei, o povo faz o que está cada um na sua cabeça aí. Vamos pedir um rei que aí vai dar tudo certo. O povo começa a pedir um rei, não parece que a instituição de um rei era algo errado. Não. A gente vê no próprio livro de Juízes que um rei parecia ser uma boa alternativa, uma vez que o povo se perdia por não ter um rei. Parece que Deus não está muito ligado ao sistema, se era uma confederação, como era ali com os juízes, né, se é uma monarquia, se é hoje a democracia, enfim, Deus está preocupado com o coração do líder. Né? Deus atenta para o coração do líder, se ele é humilde, se ele quer fazer justiça diante do povo. Né? Mas aqui, quando o povo pede um rei a Samuel, eles querem ser iguais aos outros povos. Vocês vão ver que a justificativa, né, eles falam assim, Samuel, nós queremos um rei, porque tal povo tem um rei. Tal povo tem um rei. Ou seja, aquele povo que tinha chamado para ser separado, nós, chamados para sermos separados, santos, aí a gente quer se comportar como aqueles que não são santos. Aí aqui o povo foi chamado, separado como um povo, e ele queria se comportar como os outros povos que não haviam sido separados por Deus. E é interessante porque, quando a gente lê a primeira vez, quando eu li, eu falei, meu Deus, que obstinação de coração. Aí Deus falando, nossa, teu coração é tão igual, bem parecido. Então, vamos ver o capítulo 8, dos versículos 11 ao 18. Porque quando o povo pede um rei a Samuel, e Samuel vai consultar a Deus, Deus, a galera está me pressionando aí, está querendo um rei, o que é que eu faço? Oxe, diga a ele que eles não têm um rei. Agora, diga para eles como que vai ser o rei. E aí Samuel vai. Sabe essas coisas que a gente vê hoje, né? Eu estou num contexto, sem querer entrar em política de novo, mas é porque eu vivo isso muito intensamente pela universidade, então a universidade é muito esquerdizada, então eu ouço sobre política, né, esquerdista todos os dias. E aí aqueles que, né, se contrapõem, não sempre tem, né, você vê rede social, uma postagem, eu não avisei, né, o Lula faz alguma coisa errada, eu avisei. Né? Não é assim? Eu avisei. Vê que bárbaro, se Deus nos falasse, gente, não vota nesse
político, não, porque ele vai fazer isso, isso e isso com você. Você acha que a gente ouviria? A primeira coisa, claro, né? Deus falou. Será? Vê o que acontece aqui, porque é isso que aconteceu. Isso que a gente vive hoje em dia aconteceu aqui também. Capítulo 8, versículo 11 ao 18. E disse, este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Isso é Samuel falando para o povo. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço de seus carros e como seus cavaleiros, para que corram diante deles. Os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas mercês, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Irmãos, depois vocês atentem assim, quantas vezes aparece a palavra tomará. Tipo assim, vocês querem entrar nesse negócio, mas eu já vou falar o que vocês vão perder. Isso é Samuel falando. Essa palavra tomará é o mispá. Isso era a justiça de um rei. Então, qual é a mispá? Quando se ia levantar um rei, sabia a mispá, a justiça. Né? E como isso, irmãos, mais uma vez, aponta para Jesus. Porque, por melhor que fossem os reis que foram levantados, os governantes, de maneira geral, eles sempre vão andar em justiça em algum ponto. Sempre. Apenas um tem a mispá perfeita, Jesus Cristo. E aí, quando a gente olha para Filipenses 2, aí é o contrário, né? Esse é o que o rei tomará. E Jesus, o que é que ele tomará de vocês? Não, ele vai tomar o teu lugar. Ele vai virar servo. Né? Filipenses 2, ele era Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou, a si mesmo se humilhou. Ele não foi humilhado, ele se humilhou. Ele decidiu se humilhar. Apenas Jesus, irmãos, tem a mispá perfeita. Amém? E o povo obstinado, depois de você ouvir tudo isso, a primeira coisa que você pensa, você fala, não, né? O cara ouviu isso. Deus falando, tu vai perder tudo, tu vai entrar nessa jogada? Óbvio que não, né? E o povo muito esperto, o que é que eles fazem? Versículo 19. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse, não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, atende a voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel, volte cada um para a sua cidade. Irmãos, depois de ouvir tudo isso, eles decidiram voluntariamente, não, nós queremos um rei igual a todas as nações. Deus fala para o povo que eles estão tomando uma péssima decisão. Mesmo assim, o povo diz, ok, nós queremos. E não é assim conosco, irmãos. O Espírito Santo nos falando constantemente, não vai por aí, isso vai dar certo, não faz assim. Aí não é teu lugar. Não toma essa decisão. Opa, esse relacionamento não. Esse emprego não. Só que a gente fala, não, que é isso? Isso é bom. Eu vou continuar. O povo é tão obstinado, isso a gente vê quando Paulo escreve à igreja em Roma, no capítulo 1, quando Paulo diz assim, Deus entregou o homem a ele mesmo. Do tipo assim, quer fazer, então faz. Existem dois tipos de pessoas. Aqueles a quem fala para Deus, Deus, seja feita a tua vontade. E aqueles a quem Deus fala, tá bom, filho. Seja feita a tua vontade. Então, era exatamente isso que o povo estava fazendo. E aí, finalmente, chega o rei. Chega Saul. Saul se torna rei em 4 etapas. Capítulo 9, 10 e 11 vai contar isso. Ele tem uma unção secreta realizada por Samuel. Uma confirmação pessoal por meio de sinais. Então, Samuel dá sinais a ele, porque o contexto era difícil de alguém acreditar que fosse rei sobre Israel. Uma seleção pública por sorteio, eles fazem um sorteio, sai o povoado, a tribo de Saul, depois sai Saul. E uma proclamação vitoriosa pelo povo, depois da primeira batalha. Irmãos, é interessante porque, quando a gente olha aqui para o coração de Saul, quando ele é chamado, ele era muito humilde. Porque o contexto de Saul era assim. A Bíblia fala que o pai dele perdeu umas jumentas, e ele sai no campo para procurar. Estou aqui procurando as jumentas, meu pai, procuro, não acho. Aí ele encontra uma pessoa que fala assim, tem um adivinho ali. Esse adivinho era Samuel. A palavra, muitas versões falam adivinho, mas nesse contexto o adivinhar era o profeta. Então, era o profeta. Tem um profeta ali, vai até ele, pergunta a ele, ele vai saber, certamente. E ele vai procurando, ele chega na casa de Samuel, um cara que ele nunca viu na vida. E aí Samuel,
para, né, se mostrar que realmente era um profeta, ele fala, antes de Saul falar, as jumentas que você procurou seu pai, elas foram encontradas, mas fica aqui em casa, amanhã eu vou te despedir. Olha que negócio assustador, você vai na casa de alguém, perguntar sobre a jumenta do seu pai que você perdeu, e a pessoa fala, eu sei onde está a jumenta, mas você vai ficar aqui em casa, eu só vou te soltar amanhã. E, para completar, ele dá um banquete, fala que Samuel dá um banquete, ele traz o melhor para Saul, faz Saul sentar no lugar de honra, né? E, assim, se coloca no lugar de Saul, eu estaria assim, meu irmão, isso aqui é fake, né, não? Eu caí numa cilada. E ele vai lá, ele come do melhor, a Bíblia fala, ele dorme, e no outro dia, que é o mais louco, ele acorda, e Samuel, traz aqui o azeite. Senta aí, Saul, derrama o azeite. Imagina, você ser convidado para a casa de um irmão, o irmão dizer, irmão, fica aqui, amanhã de manhã você vai. Aí no outro dia de manhã, né, Tonhão, que eu estou vendo que está lá atrás em pé, Tonhão. Tonhão, vem cá, senta aqui que eu vou botar azeite na sua cabeça, você vai ser o rei do Brasil. Tu ia acreditar nisso, Tonhão? Tonhão fez assim, não, ele ia acreditar não. Irmão, escolhe outro rei. Escolhe outro. Ou seja, irmãos, olha o contexto. Claro que aquele era assustador para Saul. E o que é que Saul faz? Ele não teve nenhum altivez no coração. Ele fala, não, calma aí. Vocês podem ler depois, o texto é muito grande, não dá para trazer aqui. Calma aí, eu sou o menor. A minha tribo é a menor. Ele é um benjamita. A minha tribo é a menor. Da tribo menor, eu sou o menor também. Então, assim, você está equivocado. Tipo assim, você é profeta, mas parece que não é tão profeta assim, não. Então, Saul, ele desconfia de Samuel. E Samuel tem que dar sinais claros que ele é de Deus, que ele fala, então tá bom, você foi ungido, tu vai sair daqui, ele dá 3 sinais. Né? Ele fala, você vai encontrar ali um povo que vai falar, né, da jumenta do seu pai, eles vão dizer que acharam a jumenta, esse é o primeiro sinal. O segundo, você vai encontrar um grupinho que esses caras vão te dar 2 pães, você come. E o terceiro, vai andando, você vai encontrar descendo uma comitiva barulhenta, profetizando, e você vai profetizar com eles. Se acontecer, é porque é real. E o que é que acontece? Tudo que Samuel falou. Saindo, ele fala ali, ele sai dali, né, dá 3 sinais, isso está no capítulo 10, do versículo 2 ao versículo 6. E o terceiro, irmãos, que é o mais forte, capítulo 10, vamos ler esse versículo, esse daí merece ser lido, não só falado, 10, 6. Capítulo 10, versículo 6 diz assim, o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com ele, e tu serás mudado em outro homem. Então, Samuel fala, o Espírito de Deus vai vir sobre ti, vai mudar o teu coração. Tu vai ser mudado. Saul é transformado. Saul ele recebe um novo coração, desde a hora que ele sai lá. Vê o versículo 9. Sucedeu, pois, capítulo 10, versículo 9. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Vê, no mesmo dia, o cara saiu de lá, encontrou as jumentas, comeu pão, encontrou os profetas, profetizou e foi cheio do Espírito de Deus. Versículo 24 do capítulo 10. Samuel disse ao povo, este é o homem que o Senhor escolheu para ser seu rei. Não há ninguém semelhante a ele em todo Israel. E todo o povo gritou, viva o rei. Como o povo queria alguém que liderasse, né, os liderasse na batalha, não havia ninguém mais preparado que Saul. Tá? Capítulo 11, dos versículos 11 ao 15. Nesse contexto, só para contextualizar, para a gente entender, vai ser 11 do 11 ao 15. Quando há um sorteio, era uma espécie de moedas naquela época, eles jogavam duas, né, como se fossem 2 moedas, eram 2 pedras, cara ou coroa. Se é cara para cima, Deus falou sim, as 2. Se cai coroa, Deus falou não. Se cai um para cima para baixo, é tipo espere, Deus não falou. Era basicamente isso, eram 2 pedrinhas. E aí vai sendo confirmado, Saul é escolhido, só que é engraçado, porque essa comitiva está num lugar chamado Gilgal. E quando escolhe tal, aí Samuel, saiu Saul, cadê Saul? Aí todo mundo, cadê Saul? Aí Saul está escondido. Está escondido com medo. Por quê? Porque ele sabia que ele seria o rei. Porque ele já tinha recebido os 3 sinais, ele já estava cheio do Espírito Santo. E mesmo assim ele quis correr. E aí a galera viva o rei, só que teve uma turma que falou, rapaz, esse rei aí não vai dar certo não, o cara está escondido, na hora que ele vai ser aclamado. Então teve uma galera que resistiu. E quando chega nesse capítulo 11, versículo 11... Sucedeu que, ao outro dia, Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel, quem são aqueles que diziam, reinará Saul sobre nós? Trazei-os aqui para que o matemos. Ou seja, aquela galera que falou, esse rei é fraco, quando Saul vai para a primeira batalha, porque isso é a primeira batalha, ele vence facilmente, o pessoal fala, aquela galera que disse que esse rei é fraco, traz ele aqui que eles vão morrer agora. E olha o que é que Saul falou. Porém, Saul disse, versículo 13, hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Disse Samuel ao povo, vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, que foi onde teve aquele sorteio. Tá?
onde proclamaram Saul, seu rei, perante o Senhor, e cuja presença trouxeram ofertas pacíficas, e Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Irmãos, vejam o coração de Saul. Ele poderia ter dito, cadê essa galera que falou que eu sou fraco? Bota aqui agora que eu vou matar. Não, ele falou, não façam isso. Isso daí foi o Senhor que nos deu a vitória. É quase assim, eu não tenho participação nisso aí não, calma aí. Deixa a galera aí, ninguém vai morrer. E eles foram lá, e aí é que Saul é proclamado rei. Porque era assim, na verdade, quando a gente fala rei, mas a tradução, muitas Bíblias traz isso. Samuel ungiu Saul líder sobre Israel. Ele era um líder. E só depois que ganha a primeira batalha é que assim, é coroado como rei mesmo. Então, aqui ele era rei. Ele foi o rei de Israel. Já no capítulo 12, Samuel se coloca diante do povo para que o povo julgue se ele foi alguém fiel e exorta o povo que sempre que Deus agia, eles se arrependiam, mas depois eles esqueciam do Senhor. Eu vejo que isso é tão presente no nosso dia, que a própria ceia, eu sempre falo isso, quando eu estou ministrando a ceia em casa, com a família, com a igreja reunida em casa, eu sempre falo, irmãos, é para que a gente não esqueça mesmo. Poxa, mas será que a gente esquecia da morte e ressurreição de Jesus? Esqueceria. Porque Jesus falou, façam isso em memória de mim, até que eu volte. Então é porque a gente esquecer, não? Esquecer facilmente. Então, como é fácil a gente esquecer dos feitos do Senhor? E aí no capítulo 12, Samuel exorta, vocês sempre esquecem o que Deus faz por vocês. No final do capítulo, Deus fala com o povo, através de trovões, para se contrapor a Dagon. Por causa de Samuel, Deus tem misericórdia do povo. Por causa do sacerdote, olha como isso aponta para Jesus. Nós fazemos as nossas escolhas erradas, quando nos damos conta, nós nos arrependemos. E o Senhor nos diz que é por causa de Jesus que não há mais condenação para todos aqueles que estão em Jesus. Então, aquilo que Deus fez com o povo aqui, vou olhar para Samuel e pelo sacerdote, eu não vou destruir vocês, não. É o que Jesus faz, é o que Deus faz com a gente, irmãos, todos os dias. É por Jesus. É pelas misericórdias do Senhor que se renova sobre nós todos os dias. Essa é a causa de não sermos consumidos. Se não fossem as misericórdias do Senhor, eu e você, nós não estaremos aqui. Então, é por Jesus. Como que toda essa história aponta para Jesus? Capítulo 13. Vou encerrar, eu falo muito, eu sei. Eu tenho muito cuidado com o tempo, mas eu acho que eu estou no tempo ainda, né, mano? Estou, né? Tá bom, 5 minutinhos. Capítulo 13. Capítulo 13 começa com Saul separando 3.000 homens para combater os filisteus. Jonatas avança e vence essa batalha. Aqui, irmãos, no capítulo 13, quando eles vão para a batalha contra os filisteus sempre foi uma pedra no sapato dos israelitas, porque eles tinham, vou botar assim, um poder bélico, um exército muito forte, porque quando a gente vai estudar na história, na escola, vocês vão ver que os filisteus é um dos povos que primeiro domina os metais. Então, enquanto os filisteus eles vinham com espada, com armas de metal, os israelitas eles brigavam aqui com pedra e pau, basicamente. Eles não dominavam, tanto que tem um texto aqui em 1 Samuel que fala que no arado, quando eles precisavam amolar as foices, as enxadas, tal, o material de agricultura lá do arado e para os bois, eles iam até os filisteus e eles pediam para que fosse amolado. Então, assim, é totalmente desleal essa briga. Aí você é convocado, 3.000 homens, você é homem. Meu amigo, pega aqui esse graveto na mão. E os filisteus vêm com espada, 2 metros de altura. Imagina. Então, o que acontece? O povo teme, óbvio, e o povo começa a correr. Vamos ver capítulo 13, versículo 6. Olha o que acontece. Capítulo 13, versículo 6. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos, pelos túmulos e pelas cisternas. Resumindo a história, quando Saul convoca 3.000 homens para lutar contra os filisteus, o povo vai se desertando, que chamava os desertores. Eles vão saindo. Por quê? Eles não saem para a batalha. Porque Samuel tinha feito um combinado com Saul. Espera até que eu chegue para oferecer um sacrifício. Aí, a partir desse sacrifício, vocês saem para a batalha. Só que Samuel se atrasa, e vai passando, e sai 1, sai 2, sai 3, sai 4, chegou 600. Olha como está o coração do rei. Poxa, mas Saul era muito impaciente, não esperou. Meu irmão, eu e você, provavelmente, faríamos a mesma coisa. Você olha, 600 homens, meu Deus, 600 homens. Essa batalha, pode ler o capítulo 13 em casa depois. Os filisteus vinham com 30.000 carros. Carros, não são homens. 30.000 carros de guerra. E você com 600 homens com um graveto na mão. O que é que você vai fazer? Entende? Então, assim, ou você tem muito coração em Deus e você confia que essa batalha seria vencida por Deus, ou você corre, que foi o que Saul fez e que provavelmente eu faria, irmãos. Então, o que é que Saul faz? Meu Deus, vou oferecer holocaustos. E aí ele vai e oferece holocaustos. Começa a dar errado aqui. Porque Saul, isso aqui mostra que o coração de Saul não estava confiando no Senhor. Ele confiava no próprio braço, ele queria fazer coisas que não era para ele fazer. Só quem oferecia holocausto era sacerdote. Então, Saul era rei, mas não poderia oferecer. E aí ele oferece um holocausto. Tá? Versículo 9, 13 e 9. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Aí viu o que acontece. Ele terminou de queimar 10. Mas acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel.
Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então, Samuel, né, fala para Saul que ele não deveria ter feito aquilo, exorta, você não deveria ter feito aquilo. E a desculpa de Saul é uma desculpa que eu, irmãos, estou falando de mim, dou muito. Eu sou muito propenso a falhar sob pressão. Então, você está ali no trabalho, aí o negócio pressionou, eu vou dar uma escapadinha, entendeu? Então, era o que Saul aqui. Saul era bom, ele tinha um coração bom, coração em Deus, mas ele não sabia lidar com as pressões. Ele foi pressionado. E ele fala isso, a palavra fala isso. Samuel, o povo me pressionou e eu ofereci holocausto. No capítulo 14, Jonatas salva o povo. É interessante, Jonatas vai para a batalha, só que Saul decide estabelecer, foi um erro também, estabelece um jejum. Veja, você já está em 600 homens. Aí fala, ninguém come até que a gente vença. O povo perdeu por fome também. Só que Jonatas não ouviu e fala que no meio da batalha ele comeu mel. E aí, quando volta, né, tá com muita fome e tal, e aí o povo está com tanta fome que ele pega, sacrifica alguns animais e, meio cru, ainda come. Né, porque diz, porque o próprio Jonatas fala, quando eu comi mel, a minha força restabeleceu, e aí eu venci. Então, comam também. Eles comem, só que Saul fica irado e eles perdem a batalha, enfim. E aí Saul fala assim, a gente perdeu porque o povo pecou. Quem foi que pecou? Quem pecou pode ser até meu filho, vai morrer agora. Quem era? O filho dele. E aí, quando o filho dele está ali, né, diante dele, ele não quer voltar atrás, mas o próprio povo fala, não, a gente venceu a batalha em Miquimais, foi por conta de Jonatas. Calma aí, Jonatas é que foi. Ele está certo, estava todo mundo com fome, faminto e tal, e foi graças a isso que nós vencemos. E o filho dele é livre. Isso é outra coisa que aponta para Jesus, meus irmãos. Todo pai, em sã consciência, diante do aperto do filho, salva o filho, menos Deus, que entregou voluntariamente seu próprio filho para morrer por mim e por você. Isso mostra que ninguém, por melhor que seja e cumprimento das suas promessas como um rei, seria capaz de fazer o que Deus, só Deus, fez por mim e por você. Amém? Por conta do pecado, o filho teria que morrer. Mas, diferente de Jonatas, Jesus morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Para a gente encerrar e ver o final dessa história de Saul e como a gente pode aprender naquilo que Saul fez. Capítulo 15, Deus decide acabar com os amalequitas, tá, por conta do pecado do povo. Versículo 3, Samuel 15, 3. Olha a ordem de Deus. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. É uma história difícil, né, da gente contar, até para os filhos. Né? Oxe, pai, mas Deus mandou matar as crianças? Mandou, até aquelas que mamam, mandou matar todo mundo. Mas é uma boa oportunidade de a gente ensinar aos nossos filhos que Deus é um Deus de justiça. Para a gente não romantizar Deus. Né? Eu percebi que, durante um determinado momento, a figura de Deus que eu passava para os filhos era quase do Papai Noel. Porque os meninos falavam, né, Lucas, pai, eu quero a Hot Wheels City. Filho, peça a Deus, ore que Deus pode lhe dar. Né? Então, ele diz, eu quero uma Baby Alive. Filha, ore que Deus pode lhe dar. Em determinado momento, Deus falou comigo, você já percebeu que você está me tornando Papai Noel? Tipo assim, você não precisa de Deus para nada, mas quando quiser o Hot Wheels City, pode pedir que Deus dá. A Baby Alive. Né? E isso revelava um pouco do meu coração, coisas que eu chegava a Deus, assim, eu recorro muito a Deus quando eu preciso de algo. E Deus não, a gente não deve recorrer a Deus assim. Né? Deus, a gente deve recorrer a Deus para que Ele seja adorado. Né? E as bênçãos, naturalmente, elas vão nos seguir. Então, aqui no capítulo 15, versículo 3, né, como eu falei, tudo muito claro. Só que no versículo 9, olha o que acontece. Versículo 9 do 15. E Saul e o povo pouparam Agag. Agag era o rei, tá, dos amalequitas. E o melhor das ovelhas e dos bois, e dos animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia. E não os quiseram destruir totalmente, porém, toda coisa vil e desprezível eles destruíram. Então, com isso, Samuel vai lá, mais uma vez, para oferecer, né, o holocausto. E aí você vê, Saul, ele não se dá conta ainda do pecado dele. Saul, ele... Assim, no versículo 15, olha a conotação disso aqui. Respondeu Saul, né, quando Saul chega e fala, né, que ele não deveria ter feito aquilo. Respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Irmãos, Saul quase que falou assim, ô Samuel, porque Samuel, quando chega, ele começa a ouvir o mugido dos bichos. Acho que mugido é isso, né? Para matar todos os bichos e todo mundo. Não, calma aí, os melhores a gente trouxe. Mas assim, a gente não trouxe para comer, não, para fazer churrasco, não. A gente trouxe para sacrificar, calma aí. E é quase que ele dissesse assim, vê que boa ideia eu tive, porque Deus
Deus mandou destruir tudo, mas eu tive uma ideia melhor que a de Deus. Eu trouxe o melhor para o próprio Deus. Irmãos, muitas vezes vocês não se veem fazendo isso, não. Às vezes Deus nos manda uma coisa, aí você fala, não, Deus falou, mas assim, com certeza, esse jeito que eu estou pensando é melhor, mas com certeza, eu acho que Deus não estava muito ocupado, não pensou nessa alternativa. E a gente vai e a gente obedece parcialmente. A gente obedece, mas a gente fala, não, mas isso aqui eu vou fazer assim, porque vai ser melhor. Entende? E o que Saul fez foi isso. Saul foi, ele matou as pessoas, mas ele pega o rei, não mata, ele traz o rei e ele traz o melhor dos animais ali, né? Eu tive uma boa ideia. Saul reconhece o erro, né? Samuel reconhece o erro de Saul, exorta. Deus fala para Samuel descontentamento, fala, poxa, me arrependo de ter instituído Saul como rei, né? Mas no versículo 24, Saul... Então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Irmãos, aqui não parece que é um arrependimento legítimo, mas assim, um sentimento do que ele perderia o trono. Porque Samuel fala, ó, Saul, por conta disso, Deus falou que se arrependeu de te instituir, teu reino acaba hoje aqui. Acaba com essa foi a última. E aí, assim, pensando no que ele perderia, no status, na posição, ele... Poxa, pisei na bola. Mas ele dá desculpas. Mas eu fiz isso que o povo me impressionou, porque assim, ele foi para a guerra e assim, o povo ia para a guerra e o que é que eles ganhavam em troca disso? Eram os despojos, né? Então assim, ó, a gente invade e as mulheres ficam nossas mulheres, né? Os servos ficam os nossos servos, os animais são os nossos animais. Mas quando o povo é convocado para a guerra e chega lá, e qual é a missão? Missão dada é missão cumprida. Qual é a missão? Matar tudo. Oxe, gente, ele vai ficar com o quê? Não tem pagamento, porque aqui era o salário deles, né? Então imagina você convocando, né, as pessoas para invadir uma nação, e no final você diz, é 0,800, é de graça, é um favor. Tu ia arriscar a tua vida por nada? Não. Entende? Então, o contexto é que o povo pressionou. Então, meio que para disfarçar, ele, ó, vamos levar isso aqui, eu vou escolher os melhores. Provavelmente, a Bíblia não diz isso, é conjectura. Mas provavelmente era assim, ó, não, a gente leva os melhores. Mas quando chegou lá, Saul, ó, isso aqui é para oferecer ao Senhor. Ele se sente pressionado. E ele fala isso, ó, foi pelo povo. 24 ele diz isso, né, que foi pelo povo, eu me senti pressionado. Irmãos, eu me pego tanto nisso, né, talvez você também, de não se arrepender ao Senhor e às vezes a gente se entristecer por algo que a gente fez, porque a gente vai perder uma posição, porque aquilo vai ter uma consequência imediata, mas logo depois, se a gente tiver a oportunidade, a gente faz a mesma coisa. Então isso mostra que a gente não se arrependeu. O verdadeiro arrependimento é o fim das desculpas. Para de dar desculpas para o Senhor. Isso é o verdadeiro arrependimento. Ah, mas eu só fiz isso. Senhor, eu ia parar, mas dessa vez eu só fiz isso porque fulano fez aquilo. O verdadeiro arrependimento é o fim das desculpas. O verdadeiro arrependimento ele gera uma ação, uma mudança. Tem que gerar no teu coração e no meu coração. Saul representa todos nós. Eu me pareço muito com Saul. Quantas vezes eu me arrependi de algo porque me trouxe uma vergonha, uma inquietação ali, um remorso. Mas eu continuava amando aquilo que eu fazia. A gente vê que Saul, aqui nesse capítulo também, além de tudo isso, ele levanta um monumento para si. Ele levanta o monumento. Né? Quando Samuel chega, rapaz, o que é isso aqui? Não, eu venci, a gente trouxe, né? Venceu o povo, tal, trouxe o rei, eu fiz um monumento. E quantas vezes a gente levanta um monumento? Ah, não é estátua não, irmãos. É no nosso Instagram, né? No nosso Facebook, a gente levanta um monumento para si. A gente quer ser reconhecido por aquilo que a gente é, né? A gente quer ser adorado pelo aquilo que a gente faz. E esse foi o problema do coração de Saul, levantar um altar para si, né? Levantar um monumento para si e dar desculpas ao Senhor. Então, a minha oração, em nome de Jesus, é que no meu coração e no teu coração, para que não tenhamos o fim que Saul teve, e a gente se arrependa desses monumentos que a gente tem levantado no nosso coração. A gente pare de dar desculpas para o Senhor, e a gente ouça a voz do Senhor e a gente obedeça integralmente. Que a gente não vá lá e a gente traga o melhor com a desculpa de sacrificar para o Senhor. Se o Senhor mandou você matar tudo, você pode matar tudo. Queria que você baixasse sua cabeça, que a gente orasse nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos nos arrepender, Senhor, do nosso coração, muitas vezes tão semelhante ao coração de Saul, levantando monumentos para nós mesmos, obedecendo o Senhor parcialmente, fazendo aquilo que não é, Senhor, ordenança do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor não nos mandou fazer, Senhor. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Clamamos, Senhor, por misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor, do meu coração, Senhor, todas as vezes que eu quero ser como Saul, Pai. Em nome de Jesus. Todos nós, como igreja, Senhor, nos arrependemos, Senhor.
de tudo aquilo que o Senhor já tem falado para o nosso coração. Nós sabemos, Senhor, o que precisamos fazer. Nós não temos feito, mas sabemos. Então, em nome de Jesus, os ídolos, Senhor, do nosso coração, tudo aquilo que se opõe, Senhor, à Tua exclusividade, Senhor, em nós, à Tua soberania, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor. No nome de Jesus. Glorificamos a Ti, Senhor, por falar conosco, nos atenta, deixa o nosso ouvido, o nosso coração, Senhor, atento a obedecer, Senhor, aquilo que o Senhor falou conosco nessa manhã, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, e para a glória do Teu nome, Pai. Amém. Amém, irmãos. Quando o Iveson estava finalizando, né, quando concluiu a história de Saul e começou a falar mais claramente do que o Senhor queria tratar conosco nesse dia, né, no dia de hoje, no sentido de não somos muito diferentes de Saul. Obrigado, minha irmã. Nós não somos muito diferentes de Saul, do mesmo jeito que no começo do encontro de hoje, Deus nos lembrou que a nossa alma não é diferente da de Davi. E de que a alma dele não era diferente da nossa também. E aí o Espírito do Senhor me lembrou. Eu finalizei hoje o livro de Miqueias, e o Espírito do Senhor me lembrou a um versículo. Miqueias é um profeta interessante, entre os profetas menores, né? Não é menor porque era baixo, nem porque era desimportante, é porque o seu livro é pequeno. Mas é em Miqueias, por exemplo, que está dito que o Salvador nasceria em Belém. É em Miqueias que isso está dito. Então, é profeta menor só pela quantidade do que escreveu, mas como Deus falou através desse homem. E aqui, o capítulo 7, que é o último capítulo de Miqueias, não precisa abrir, é um texto que você já ouviu muitas vezes, mas está aqui nesse profeta. E depois de falar de todas as consequências do pecado de Israel e do castigo que viria, sem dúvida, sobre aquele povo, Miqueias escreveu o seguinte: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. É o que faltou em Samuel. Mas que tinha em Davi, por exemplo. E que pode ter em nós. Amém? Se é verdade que o nosso coração é tendencioso, igual ao de Samuel, a Saul, igual ao de Saul, de se desviar nas pressões, é a tendência da nossa carne, da nossa natureza. Por outro lado, nós temos, e todo aquele que nasceu de novo, batizado nas águas, recebeu o dom do Espírito de Deus, a presença do Espírito. E nós não temos apenas a nossa natureza, o que seria uma tragédia igual a de Saul, mas nós temos a natureza de Deus habitando em nós. Se um homem como Miqueias, vivendo a lei e a antiga aliança, e assim como Davi e outros disseram, eu, porém, esperarei no meu Senhor. Eu aguardarei no Deus da minha salvação. E o meu Deus me ouvirá. Eu pergunto, seria necessário um Deus para resolver as coisas possíveis da vida? Aí eu viro o lado da moeda. Será que Deus só deveria ser chamado para as coisas impossíveis? Entenderam?
Eu não posso duvidar do poder de Deus para o impossível. Mas não devo desprezar a Deus naquilo que parece possível para mim. Deus é Deus. E assim como Miqueias, o Senhor quer que a gente aprenda. E esta foi a lição da história de Saul. Eu, porém, esperarei no meu Senhor, no Deus da minha salvação. E o meu Deus me ouvirá. Seja no possível, naquilo que é que é o meu dia a dia, é para eu fazer. Sim, por que e eu vou só esperar no Senhor na hora do impossível? Não, na hora do impossível, se eu me acostumar, ouça isso, se eu me acostumar a estar diante de Deus no possível, no dia do impossível, eu teria acostumado o meu coração a depender de Deus e a esperar no Deus da minha salvação. Mas se eu me acostumar a ir resolvendo as minhas coisas por mim mesmo, como Saul fez, no dia da pressão, da provação, no dia do impossível, eu ficarei desesperado, porque a minha alma estará desacostumada a esperar em Deus. Espera, minha alma, no Senhor. Espera, minha alma, e bendiga ao Senhor de todo o coração. Espera, pois, ó minha alma. Diga para a sua alma: espera, minha alma. Espera no possível. E aprende a se fortalecer para o dia do impossível. Porque haverá o dia do impossível na sua história, como há na minha. Haverá esse dia. E a sua alma e a minha precisa estar doutrinada, disciplinada, a esperar no Senhor também no dia do possível. Para que no dia do impossível a tua alma diga: Senhor, Tu és o Senhor. Tu és o mesmo Senhor. És o meu Deus. O Senhor me ouviu no pequeno, me indicou naquilo que eu podia fazer sozinho, e eu fui aprendendo a depender de Ti. E o teu Deus te ouvirá. Amém? Espera, pois, ó minha alma, espera, pois, povo de Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo precioso, onde o Senhor derramou sobre nós a sua palavra. Mas um derramar de amor, de gotejamento, do Deus que nos ama e que nos chama para estar doutrinando a nossa alma, em te bendizer e estar na tua presença no dia a dia e no possível. Porque no dia do impossível, que certamente haverá e há na vida de todos nós, nós estaremos acostumados a depender de Ti, Senhor. Bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Espera, pois, ó minha alma, no Teu Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus.